Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar, claro, sobre o jogo de logo mais entre Internacional e Cuiabá, jogo onde o Inter precisa, se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro e ao mesmo tempo ter o último teste para encarar o River Plate pela Copa Libertadores da América. O adversário da próxima terça-feira jogou e venceu o Racing dentro do Monumental de Nunes. Eu quero falar também, gente, sobre as tentativas do Inter no mercado. Jean-Pierre vai jogar no Inter e o nome do zagueiro que surge no radar colorado. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo quero conversar com vocês, claro, sobre tudo que envolve o jogo, em especial, entre Internacional e Cuiabá, jogo neste sábado a partir das 4 horas da tarde no estádio Beira-Rio. A partir das 2 horas estaremos já ao vivo no Vozes do Gigante, trazendo todos os detalhes da partida, onde o Inter precisa se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro, buscar os 3 pontos, afinal já ficamos para trás aí na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Inter, no melhor cenário, termina em 6º colocado, mas para isso precisa vencer o Cuiabá e ainda torcer por 3 resultados paralelos na rodada, que seria algo bem improvável, Por exemplo, o Fluminense teria que perder para o Santos dentro do Maracanã, além do Fortaleza, tropeçar dentro de casa. São resultados improváveis, mas de qualquer forma o Inter vencendo sobe um pouquinho na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Inter que neste momento é o 10º colocado. O Eduardo Cudê vai reencontrar, pela primeira vez, o torcedor do Internacional. A última partida que o Cudê comandou com torcida foi uma vitória do Inter contra o Brasil de Pelotas, 2-0 pelo Gauchão de 2020. Depois estoura a pandemia, enfim, o Inter não consegue jogar com público, volta a jogar somente em 2021, e aí o técnico já era, inclusive, o Diego Aguirre naquele momento do Campeonato Brasileiro. Então, um reencontro hoje também do Eduardo Cudê com a torcida colorada. Já deixa nos comentários, o que você acha que vai acontecer nesse reencontro. O time está definido, de acordo com os treinos aí da semana, o Ener Valencia deve ser preservado para esse confronto, resta saber se no banco de reservas ou se em casa, com o pé para cima, mas é certo que ele joga, contra a equipe do River Plate na terça-feira, lá no Monumental de Nunes. O Internacional vai jogar com Rocher no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Arangues, Depena e Wanderson, e lá na frente o Alan Patrick com o Pedro Henrique, que é a grande novidade, em relação ao time da última rodada, no último domingo, onde o Inter empatou contra o Red Bull Bragantino. Então, o Pedro Henrique entrando na vaga do Ener e o Vitão jogando na vaga do Nico Hernandes. São as duas novidades aí nesse time do Internacional. O adversário é o Cuiabá, que vem de 4 jogos de invencibilidade, 2 vitórias seguidas, bateu o São Paulo na Arena Pantanal por 2-1 na última rodada e venceu o Fortaleza jogando no Castelão, uma grande vitória fora de casa. Então vem embalado aí o técnico Antônio Oliveira, o português, com uma grande campanha, e vai ter um desafio importante aí no comando técnico do Cuiabá. Tô dando uma olhada aqui na escalação do Cuiabá, velhos conhecidos do Internacional, cito alguns aqui, O Wellington Silva, atacante, lembram dele? Jogou aqui no Internacional em 2019, deve começar a partida. O Ranielli, volante que estava no Avaí na última temporada, é o volante do Cuiabá, assim como o Daverson, o atacante que é o grande nome aí do Cuiabá. O Inter tentou algumas vezes, teve seu nome ligado ao Colorado, mas não veio para cá. Desfalques, o Jonathan Cafu, que está suspenso, e o Cuiabá não tem nenhum jogador lesionado. A tendência de escalação do Cuiabá tem o Walter no gol, goleiro experiente, ex-Corinthians, Matheus Alexandre, Marlon, Alain Pereur e Riquelme como lateral esquerdo, Ranielli, Pablo Cepelini e Fernando Sobral, e lá na frente o Cleison, o Wellington Silva e o Daverson, o glorioso Deivinho lá no comando do ataque. Qual o seu palpite para esse jogo? Eu estou apostando em vitória do Internacional, e sabe que o palpite certeiro é na KTO. KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada, afinal, ela é minha parceira, tem rodada completa aí nesse final de semana, tem Grêmio contra o Goiás, na terça já tem Libertadores, jogos importantes para você palpitar em KTO.com. Se tu ainda não é cadastrado, usa o código COLAR para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito, para também te divertir
lá na KTO.com, é muito fácil, o link está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. E se tu vai ao Beira-Rio, né, neste sábado, não esquece de passar na Inter Store Beira-Rio, afinal tá rolando promoção de inverno, né, de produtos licenciados do Internacional, moletons, jaquetas, além disso tem toda a linha, né, da Adidas, linha de inverno disponível na Inter Store Beira-Rio, camisas personalizadas e muito mais. Então passa lá, né, chega na Inter Store Beira-Rio, possivelmente vai me encontrar por lá também, né, tô sempre dando uma olhada nos produtos, né, em dia de jogos, então você pode, né, garantir o seu produto por lá, ou se você não vai no jogo, não mora próximo de Porto Alegre, a Inter Store vai até você. No link que está na descrição aqui do vídeo, você consegue comprar os produtos licenciados do Clube do Povo, certo? Então, Inter Store Beira-Rio, parceira aqui desse canal também. O River Plate jogou ontem, ganhou do Racing 2-1, jogando no Monumental de Núñez, gol do Paulo Dias, zagueiro, e também do Lucas Beltrán, né, o atacante do River Plate, que está fazendo um gol atrás do outro. O Racing, né, teve um jogador expulso, né, ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 1-0. Poderia mudar um pouco o destino do jogo, mas foi 2-1. O River fez festa, ergueu a taça, aquela coisa toda. E o Martín de Michelis, que é o técnico do River Plate, preservou apenas um jogador, Nátio Fernandes. No mais, time completamente titular do River Plate, justamente, né, para não ficar tanto tempo sem jogar. Na última rodada, o River havia preservado jogadores contra o Rosário Central, jogo que foi lá no Gigante de Arroito, 3-3, time reserva para dar rodagem também a alguns jogadores, mas dessa vez, né, o De Michelis colocou todo mundo à disposição para já entrar ligado contra o Internacional. Então, Nátio Fernandes foi o único preservado, o Beltrán fez gol, o zagueiro fez gol, né, o gol do Racing foi só lá no final do jogo, quando o clima já era de festa. Já trouxe aqui para vocês, né, que o Monumental de Núñez vai estar lotado contra o Inter, não há mais ingressos para a torcida mandante, então nós vamos ter um caldeirão pela frente, né, então é um jogo duro, um jogo difícil. O Inter ainda joga amanhã, vai jogar também com praticamente todos os titulares, só não joga o Ener Valencia por condição física. No mais, todo mundo 100% à disposição do Eduardo Cudê, tá? Então, River Plate jogou e venceu na rodada. Falando um pouquinho sobre negociações, eu quero trazer duas informações aqui, né? Ou falar sobre duas questões que vocês estão me perguntando muito. Primeiro, sobre o Gustavo Henrique, zagueiro do Fenerbahçe, ex-Flamengo, ex-Santos, que está tendo seu nome ligado ao Internacional. Eu trouxe essa informação hoje pela manhã aqui no canal e, de fato, né, o Inter está observando os zagueiros no mercado, em especial os zagueiros brasileiros, porque o Inter já tem os 7 estrangeiros e, trazendo um jogador a mais, teria que liberar algum jogador ou deixar fora da lista de relacionados, por exemplo. E o Gustavo Henrique vem sendo oferecido a clubes brasileiros, afinal ele não vem jogando no Fenerbahçe, foi uma indicação do Jorge Jesus enquanto técnico do clube turco, e o Inter foi um dos times que ele foi oferecido. O Inter estuda a contratação do zagueiro, 1,96 de altura, como eu disse, formado na base do Santos, passou, né, pelo Flamengo e foi vendido por cerca de 1 milhão de euros. O Inter está dando uma observada nesse jogador e ele pode sim pintar aqui no estádio Beira-Rio, jogador que esteve nas maiores conquistas aí do Flamengo, nunca foi um titular absoluto, vamos dizer assim, mas é um jogador que viria para compor o grupo e brigar por posição, né, com o Gabriel Mercado e também com o Vitão. Então não dá para descartar o nome do Gustavo Henrique, né? Já ia falar Gabriel Henrique, né? Gabriel Mercado e Gustavo Henrique, tá? Então não descartem este nome. E outro nome que surgiu ontem, né? Rumores aí que vieram das redes sociais, né? O pessoal que trouxe essa informação do Jean-Pierre jogar no Internacional, né? O Jean-Pierre, aquele mesmo meia ex-Grêmio, que se aposentou do futebol, aí foi para a Turquia, né? Parou de jogar, agora vai retomar. Falta que ele tá sem clube e o Grêmio ainda tem um percentual em relação a esse jogador. Eu conversei com algumas pessoas que me disseram que não, que o Inter não está interessado, nunca olhou o Jean-Pierre. Enfim, não sei qual a opinião de você sobre isso, tá? É um jogador que não joga há bastante tempo e o Inter tem pressa, o Inter precisa de um jogador meio pronto. E até onde eu ouvi, né, a busca do Internacional não é por um meio armador, afinal a gente tá vendo no esquema do próprio Eduardo Cudê, o Jean-Pierre, né, ou melhor, o Alan Patrick tem jogado como um segundo atacante e não como um meia central. Então não sei se o Inter procura esse camisa 10 meio clássico. O próprio Tyson, né, se ofereceu para voltar ao Internacional e o Inter não quis.
então não quis o Tyson, vai trazer o Jean-Pierre, não faz muito sentido. O Inter busca um zagueiro, e aí eu citei o Gustavo Henrique, e busca também um atacante, né? Um cara que possa compor ali com o Luiz Adriano, com o Ener Valencia, com o Pedro Henrique, mais uma alternativa de ataque, já que o alemão acabou sendo negociado com o Real Oviedo da Espanha. Tá bom? Então eu espero vocês a partir das 2 horas lá no portão 1 do estádio Beira-Rio para a gente trocar aquela ideia, aquela resenha que vocês estão acostumados dentro do Voz do Gigante. Não vá embora sem deixar o teu like, sem te inscrever e sem ativar as notificações. A gente se vê. Fui!